Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui para falar com vocês um pouco sobre um assunto que eu acho muito pertinente. Por que que um paciente escolheria você como psicólogo dele? Se vamos olhar estimativas da quantidade de psicólogos que tem no Brasil, até mesmo no seu estado, principalmente se você mora no estado de São Paulo, e quantos psicólogos formam por ano, a gente vê que a concorrência é muito grande, ainda mais na área clínica, que é a área de muita atuação e que muitas pessoas assim que saem da faculdade ou até mesmo fazem carreira na área clínica. Então, por que alguém escolheria você como psicólogo dele? Qual que é o seu diferencial para que essa pessoa queira você como psicólogo e não aquele que se formou com você ou uma pessoa de São Paulo ou de outro estado? E aí a pergunta primeira inicial é: o que você tem de diferente? O que faz de você como profissional que se destaca? E aqui eu não estou falando necessariamente de quantos diplomas você tem na parede, de se você já atendeu pessoas famosas, se você tem muitas pessoas que te indicam ou não. Eu quero saber o que você, na sua entrega do seu trabalho, o que você tem de diferente, de diferencial para esse paciente. Porque a gente vê muitas vezes que tem pacientes que ficam à procura de um psicólogo. Então ele vai num primeiro atendimento, às vezes em vários psicólogos. E por que nesse primeiro atendimento, ele indo te encontrar, ele ficaria com você? Então a escolha do paciente se dá por vários pontos. Primeiro, se ele vai com a tua cara. Eu sempre digo isso para os meus pacientes, não adianta você achar incrível o consultório, olhar meus diplomas e achar incrível, mas sentar aqui não ir com a minha cara. Se o paciente não for com a sua cara e você também não for com a cara do paciente, como que você vai encontrar com ele toda semana? Como que essa relação terapêutica vai acontecer? Eu nem vou entrar aqui tanto no tema de relação terapêutica que se vê na faculdade, mas é um ponto extremamente importante, tanto para você e que muitas vezes a gente quer tanto ser agradável para que aquele paciente fique, para que aquele paciente nos escolha, que a gente também não para pensar em nós. A gente precisa ter claro que tipo de paciente também a gente tem maior habilidade de trabalhar e de tratar, seja em questões específicas de tratamento, como por exemplo, tendo ou não alcoolismo, quanto também de personalidade, porque tem pessoas que vão nos remeter a pessoas na nossa história de vida e que vai ser difícil de lidar e tratar essas pessoas. Então, o primeiro ponto é, o paciente e você precisa dar match, um precisa gostar do outro, porque senão o negócio não acontece. Ele vai começar a não vir, vai começar a ter dificuldades nessa relação por não ter um vínculo. E aí, falando de vínculo, acho que entra um segundo ponto, que é poder entender o que o seu paciente precisa e não tentar oferecer o que você acha melhor. E como isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente, vendo ali o paciente contando, trazendo vários pontos da história da vida dele, na nossa cabeça a gente vai linkando. Isso aqui precisa resolver assim, isso aqui talvez seja dessa maneira, isso aqui, e a nossa cabeça vai criando esse esquema. Mas a primeira pergunta não é qual que é a resolução que eu vou dar para tudo isso, é o que aquele paciente precisa. Muitas vezes na nossa cabeça, frente a um problema que ele traz, a gente já pensa num caminho inteiro de tratamento e de solução. Que bom, isso significa também que você é um bom profissional. Mas talvez naquele momento a única coisa que ele quer é ser escutado. Ele não necessariamente ele quer uma solução. E essa solução que você pensou aí, seja no primeiro atendimento, segundo, terceiro, quinto, que for, você vai anotar na ficha daquele paciente para você usar mais futuramente. Mas mais do que arrumar soluções porque ele está sofrendo, você precisa entender do que ele precisa. Senão você vai ser mais uma pessoa na vida dele que vai tentar mudá-lo, direcioná-lo para sair daquilo e não perceber e querer entender o que ele quer e o que ele precisa. E acho que o terceiro ponto aí também tão importante é ter essa habilidade de compreender o todo. A ideia de tratamento, as técnicas a serem usadas, o que o seu paciente precisa, como eu disse anteriormente, né? Quais são as necessidades dele e o que o seu paciente precisa de você. Muitas vezes a gente vai ser um psicólogo para cada paciente, porque cada paciente precisa de uma parte de nós diferente. Não é que eu vou ser uma outra pessoa, não, mas no trecho da minha vida, em uma parte eu sou uma pessoa mais divertida, mais brincalhona,
E para alguns pacientes não é cabível isso. Não porque a pessoa não sabe brincar, mas frente à situação, daquilo que ela precisa de mim, isso não entra. Enquanto outros pacientes, por mais que seja um grande sofrimento, se a gente não tiver essa parte, a gente não cria um vínculo. Então, cada paciente vai exigir e pedir de nós partes que temos. E não necessariamente a gente vai ser o mesmo psicólogo para todo paciente. Então, a gente também precisa voltar àquele ponto anterior, né? O que o paciente precisa? Então, de uma pessoa às vezes mais brincalhona, uma pessoa um pouco mais séria, uma pessoa com muito conteúdo. Às vezes eu cheguei a atender pacientes que queriam entender toda a teoria, queriam entender todos os questionamentos, até mesmo às vezes por um teste para saber se você é um bom profissional, mas também acontece porque ele quer entender para onde que ele está entrando, o que está acontecendo, ao invés de só querer uma solução ali para aquela questão. Então, você vai precisar compreender que parte sua esse paciente precisa, que esse paciente quer. E acontece muitas vezes, hoje em dia ainda mais com as redes sociais, no Instagram principalmente, em que a gente mostra uma rotina, o dia a dia, fala algumas coisas, muitas vezes nos procuram para aquela pessoa, a pessoa do Instagram. E existe a pessoa do Instagram na vida pessoal que você mostra, na vida profissional que você mostra, mas a você ali no atendimento não necessariamente é a mesma pessoa. Então também fazer essa distinção é importante, né? Claro que não vai ter traços ali teu, vai ter, claro, mas não necessariamente precisa ser. Eu já escutei pacientes que falaram, nossa, eu fui numa nutricionista e acho que é melhor acompanhá-la pelo Instagram mesmo, porque lá achei o desenvolvimento dela e fala dela melhor do que pessoalmente. É claro que tem uma questão aí de capacidade, mas às vezes ele também idealizava e esperava aquela pessoa da rede social que grava 5 stories, depois de 1 hora consegue gravar 5 e vai e refaz, e não aquela pessoa que na frente vai ter dificuldades, vai ter erros que a gente não mostra. Então, como é importante a gente ganhar tudo isso? Então, não é só chegar, pegar sua cadeira e esperar seu paciente. Também é entender o que você vai oferecer para que você tenha um diferencial em relação aos outros profissionais. Então é isso, pessoal. Acompanhe os próximos vídeos. Tem vários vídeos aqui no canal também que acho que vai ser bem interessante se você gostou desse. Curte o vídeo, compartilha para quem você acha que seja interessante também. E nos segue que logo mais teremos mais conteúdo para vocês. Tchau!